Bom dia, senhores torcedores do canal CNFU. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo mais cedo o Rodrigo Dias, do canal Ligado no Flu, falar uma coisa impressionante, né? Eu ontem no meu vídeo até falei isso, como é que a Globo puxa tanto saco do Flamengo, né? Então é que o jogo do Flamengo ia ser no domingo e o jogo Fluminense e o Vasco ia ser sábado. Ou, é. Aí hoje o Rodrigo Dias estava falando que a federação arrumou um jeito de botar os dois jogos domingo, o jogo do Fluminense e Vasco às 18 horas, 18h, 18h30, e o do Flamengo Flamengo e Madureira, na realidade seria Flamengo e Madureira no Maracanã, às 20h30, ou 21h30. Quer dizer, o, com certeza qual o jogo que deve passar? De repente é o jogo do Flamengo e Madureira, tendo um clássico é, é, do Fluminense. Até apesar que de repente deve passar o jogo Fluminense e Vasco, mas aí o jogo, um clássico, deveria ser aonde? No Maracanã, né? Apesar de ser mando do Vasco, deveria ser no Maracanã. Aí os dois jogos no mesmo dia, domingo, se for aqui no Rio, por exemplo, se for no Engenhão e outro no Maracanã, três torcidas podem dar rolo, né? O ideal, de repente, seria botar o jogo para ou para Volta Redonda, ou para outro lugar assim. Quer dizer, o jogo do Flamengo não poderia ser no sábado ou na segunda-feira? No outro, aí ainda não sabe onde vai ser o jogo do Fluminense. Se vai ser no Engenhão, se vai ser. O Vasco está querendo botar em São Januário, mas aí não dá, porque tem que ser dividido a torcida. Não dá para botar em São Januário com a divisão ao meio da torcida do Fluminense e Vasco. Então, e o jogo da rodada, do segundo jogo da semifinal, aí vai ser Fluminense e Vasco no Maracanã e Flamengo e Madureira, ou Madureira e Flamengo, no Maracanã segunda-feira. Quer dizer, não poderia fazer isso agora? Botar um domingo, outro segunda? É impressionante, cara. O Flamengo não poderia jogar segunda também, esse jogo agora, no Maracanã, segunda-feira. É uma puxação de saco da Rede Globo com o Flamengo que dá até nojo, cara. Que a puxação de saco é impressionante. Quando você vê jogo do Fluminense contra o Flamengo, quando sai gol do Flamengo, aqueles narradores parece que vão ter um filho com tanta disposição que eles narram o gol. Se sai gol do Fluminense, é gol do Fluminense, aquela falta de vontade, aquele desânimo para falar o gol, é uma puxação de saco muito impressionante, cara. Por isso que o Flamengo está aí rico e os outros times, o Flamengo, Palmeiras, né, os times de São Paulo, os outros times estão sem dinheiro. É por causa disso. É essa puxação de saco. É um troço impressionante mesmo. Mas, vida que segue. O Fluminense está ainda, parece que desistiu do Coelho, lá do São Lourenço. Também escutei falar que iam trazer um zagueiro lá do São Lourenço também. Mas o Adrielso não soube mais nenhuma notícia. O Nino parece que o Zenit recusou a proposta do Palmeiras, da Leila, para vir agora. Eu não sei, deve ficar para o meio do ano. Aí eu não sei como é que vai ficar. Porque se o Palmeiras oferecer esse dinheiro, aí tem que ter a vontade do Nino de recusar ou não a proposta do Palmeiras, para ver se ele vai pelo mesmo caminho do Arias ou se ele vai bater o pé e querer vir só para o Fluminense. Aí a gente vai saber, de repente, lá para o meio do ano. Agora, o jogador do meio campo, eu tive observando, tem um menino do esporte, o Zé Lucas,
Menino novinho, joga muita bola. O Botafogo parece que estava interessado, mas parece que como o Botafogo está trazendo outro menino aí, bom de bola lá de fora também, o Fluminense poderia tentar trazer esse Zé Lucas. É um jogador de futuro, já joga profissional, é muito bom jogador. Eu acho que o Fluminense poderia tentar trazê-lo. Até porque não tem muitos jogadores para jogar ali no meio, ali um camisa número 10 tal. O Fluminense poderia tentar trazer. É um jogador de futuro. É uma aposta muito boa que o Fluminense poderia fazer. Assim como ele fez com o Lescano, poderia fazer com esse Zé Lucas do Sport. É um jogador que já está jogando aqui no Brasil, joga pelo Sport, joga as competições importantes aí. Então eu acho que o Fluminense deveria fazer uma aposta nesse jogador. Agora, o Fluminense volta a treinar hoje, né? Para o jogo de domingo, sábado, segunda, sei lá que dia em princípio, a federação, como adora criar um caso, marcou para domingo às 18 horas ou 18h30. Segundo o Rodrigo Dias, do canal Ligado no Flu, perdoe, só falta saber o local que vai ser o jogo. O do Flamengo com certeza vai ser no Maracanã. Acho que é às 20h30 ou 21h30. Então, para vocês verem, né, como é que é as coisas aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil mesmo, né? Tudo a favor de time paulista, mas em primeiro lugar, Flamengo e Palmeiras. Vamos ver. Vamos ver como é que fica isso aí. O que vocês acham? Coloque a opinião. Vocês concordam comigo que a Federação do Rio, a CBF, puxam um saco danado, é tudo para o Flamengo, Palmeiras e praticamente nada para os outros times, principalmente para Fluminense e Botafogo. Eu acho que o Fluminense, não sei se o Hércules deve retornar por causa do problema do público, isso aí é uma dor enjoadinha, não sei se ele consegue retornar ainda. Ele, o Cano, talvez já esteja treinando, ou essa semana ou semana que vem, mas eu acho que ainda não tem condição de jogar para esse final de semana o Cano, né? Talvez para a semana que vem já tenha condições. O Cano ainda acho difícil, mas aí o Nonato, o Hércules já voltaram a treinar, né? Falta saber se o Hércules e o Nonato vão ter condições de jogo. Mas eu acho que o Bernal está jogando muito bem ali, vai ser difícil tirar a posição dele. Só para fazer o revezamento realmente, alguma coisa assim, mas ele já ganhou aquela camisa 5 ali do meio campo Fluminense. Para mim o meio de campo atual do Fluminense é Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Não tem outra. Só para revezar, mas o meio campo para mim é ali. Eu acho que se o Fluminense botar o time titular contra o Vasco, que depois no meio da semana que vem, nós vamos ter um jogo muito importante contra o Palmeiras lá, né, no estádio do Palmeiras, e que deve marcar a estreia do Ares, mas para mim isso aí não significa nada, o Ares para mim já é passado. Estou pensando no time do... pensei e sempre vou pensar no Fluminense. Se ele for para lá, é problema dele, né? Vamos pensar nos que estão aqui, os que podem chegar aqui. Então, eu acho que o Fluminense tem que correr, que faltam acho que 14 ou 13 dias, né? Que é até o dia 3 de março, para trazer um zagueiro, que esse problema que está acontecendo na zaga do Fluminense pode causar algumas derrotas para a gente. Tá? Eu não acho o Freitas ruim. Eu acho que a autoconfiança dele, às vezes faz ele fazer algumas merdas. Às vezes ele tentar uma jogada que não tinha necessidade, ele tem que pegar a bola, se tá ali, chuta para frente, faz um lançamento, alguma coisa assim. Não tentar driblar. Área, perto da área, na frente da área, do lado, na lateral, não é lugar para driblar. Lugar para driblar, de repente, é lá na frente do ataque, mas atrás não. Que se perder uma bola, cara, é o último homem e já era. Aí o cara vai direto no goleiro e se ele conseguir fazer uma falta, vai ser expulso também. Além de correr o risco de tomar o gol,
ainda corre o risco de ser expulso. Então, jogo simples, jogo feijão com arroz, que você tem potencial para isso. Se é novo, tem potencial para isso. É um jogador, um zagueiro veloz, tem um bom passe, né? Sabe se antecipar bem. Só tem que parar de achar que é um craque e jogar o feijão com arroz, que aí você vai longe, com certeza. E tanto é que tem muitos clubes interessados aí. Lá na Itália, você jogou uma excelente Copa do Mundo, né, o Freitas? Mas joga o feijão com arroz, que você está sendo observado e muito observado. Jogando feijão com arroz, querendo fazer mais do que sabe, aí não. Vamos jogar o feijão com arroz que dá para chegar lá. Mas tem que trazer um zagueiro bom, mais experiente para ali, para a zaga do Fluminense. Tem que trazer um goleiro, que eu sempre tenho falado isso desde o ano passado. Eu acho que o Fábio não tem reserva à altura. E ele, como qualquer outro jogador, corre o risco de ter uma contusão, de ser expulso, levar o terceiro cartão amarelo, ficar de fora ou ser expulso. E aí, de repente, na véspera de um jogo importante, aí no jogo importante vai botar o Vitor Eudes ou o Pitaluga, não tem condição. Tem que ter um reserva à altura. Um grande time começa por um grande goleiro, tanto titular quanto reserva. Então, tem três jogadores para cada posição e só tem um para o gol, porque não dá para contar com o Vitor Eudes e Pitaluga. Tem que trazer um bom goleiro ainda nessa janela. Essa diretoria do Fluminense tem que acordar, desde o ano passado que eu tenho falado isso. Esse ano o Gabriel chegou a comentar isso, o Gabriel Amaral, ele tem toda a razão, que eu já vinha falando isso. Então, ouçam, vocês aí da diretoria do Fluminense, tragam um grande goleiro aí também para ser reserva do Fábio. E que aceite ficar ali na reserva dele. Dá para revezar, são várias competições, vários jogos, dá para jogar os dois. Os jogos mais importantes joga o Fábio, os menos importantes joga esse outro goleiro. Dá para revezar. Então, vamos ver essa aí. Um bom goleiro para a reserva do Fábio, um bom zagueiro experiente para compor ali a zaga, principalmente se não tiver a condição de trazer o Nino no meio do ano. Um meio-campista, deveria tentar trazer esse Zé Lucas, que do Sport, muito bom jogador. O scout do Fluminense deve ter um estudo sobre esse menino, muito bom jogador, não deve ser tão caro, o Fluminense poderia tentar trazê-lo, já que o Botafogo está indo atrás de um outro menino que joga até mais do que o Zé Lucas, mas o Zé Lucas é muito bom jogador. O Fluminense deveria trazer esse menino. Um atacante, né, um centroavante para jogar ali, para revezar com o John Kennedy. Até porque o John Kennedy ele está muito bem, tanto física como técnica, quanto mentalmente, mas é um cara que tem prazo de validade, né? A gente não sabe se ele vai jogar bem assim o ano inteiro, ou se a cabeça dele vai dar uma reviravolta e vai fazer alguma besteira. Deus queira que não. E também pode acontecer uma contusão, alguma coisa, ou ele ficar de fora de algumas partidas. Aí quem é que vai jogar no lugar dele? Vai botar o Serna para fazer o papel de centroavante? Até tem jogado mais ou menos direitinho, mas não é a mesma coisa, né? Então o Fluminense tem que trazer urgentemente, que o dia 3 de março está chegando aí. E o jogo de domingo, sábado, sei lá qual é, da semifinal do Carioca, o primeiro jogo aí, o Vasco está em crise lá, né? O Felipe Coutinho parece que pediu a rescisão, também vi no Rodrigo Dias aí ligado no Flu, que o Felipe Coutinho pediu para rescindir o contrato com o Vasco, deve ser porque está sendo criticado pela torcida e que foi substituído pelo Diniz, ele sendo vaiado pela torcida, ele deve estar pedindo a rescisão. Então aí a torcida tá em cima, querendo a demissão do Diniz. Espero que não demitam antes da semifinal, para ver se o Fluminense consegue eliminar o Vasco agora com o Diniz, né? Que foi o Diniz e o Vasco que eliminaram o Fluminense ano passado. Então, se der tudo certo, o Fluminense tem que conseguir eliminar o Vasco com o Diniz de treinador e com o time do Vasco. Apesar do Vasco ter perdido
um grande atacante, né? Que foi a Rian, né? A Rayan, que foi lá para fora. E também perdeu o centroavante, perdeu os dois, né? Qual o nome dele? O argentino, que agora deu branco, que foi lá para fora, saiu um pouco antes, depois saiu o Rayan. Então, aí o Vasco ficou sem atacante. Vamos ver como é que fica. Eu espero que o Fluminense consiga eliminar o Vasco, que a federação acabe com essa palhaçada, defina logo os jogos, para ver onde que o Fluminense vai jogar, que dia, que hora, tudo certinho, para ver como é que fica. E eu acho, né, a escalação que eu colocaria para jogar esse jogo, na minha opinião, Fábio, Samuel Xavier, eu colocaria dessa vez, eu colocaria o Ignacio, James e René, porque eu esqueci de falar, o Arana está machucado, né? Então eu colocaria Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, James e René. Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, aí colocaria o Savarino, o John Kennedy e o Canóbio, ou o Serda, mas colocaria o Canóbio. Aí deixaria o Serda para substituir o John Kennedy no segundo tempo. Para mim o time seria esse. E vocês, o que vocês acham? Qual o time que vocês escalariam? Vamos ver como é que fica, vamos ver se chega alguma contratação até o final de semana, antes do jogo. Vamos ver que dia que a federação vai decidir que vai ser o jogo do Fluminense, qual o horário, aonde vai ser. Vamos aguardar para tentar desvencilhar desse rolo que está acontecendo aí, de o dia, a hora, local do jogo do Fluminense. Vamos aguardar. Agora falar sobre o que normalmente eu falo, todo mundo sabe que eu fiz esse canal com a cara coragem, porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa, de meio-dia à meia-noite, né? Então eu não tenho praticamente como ir em nenhum lugar, que a gente fica com o dia todo tomado, só tem a parte da manhã e a parte depois de meia-noite, né? Aí como eu assistia sempre os canais dos YouTube do Fluminense, aí eu resolvi fazer esse canal. Pedi o auxílio aos matemáticos, né? A sobrinha da minha esposa, a Monique, né? Para me ajudar a fazer o canal. Ela estava aqui no dia, me ajudou, mas eu não tenho conseguido mais falar com ela, para ela me ajudar a fazer outras coisas, para botar o QR Code, como o Rodrigo Dias coloca, o QR Code do Pix, né, para vocês poderem colaborar comigo com o Pix. E eu não sei ainda editar o vídeo, essas coisas, eu tenho que aprender isso, então tem que ter alguém para me ajudar, né? Então, eu tenho feito com a cara e a coragem o canal, desde o ano passado. E pensei de não ter nem 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 745 inscritos. 745 inscritos. Fiz amizades, tem pessoas que eu converso todo dia, tem o Jamie, tem o Gravata, e tem outros que eu converso, que falam comigo, manda mensagem quase todo dia, falando sobre o Fluminense, o que eles acham, se eu tenho razão, se eu não tenho. São grandes amigos que eu fiz aqui. E espero fazer muito mais amigos. E agradeço a todos que se inscreveram. Peço que todos que se inscreveram continuem dando like, compartilhando e dar o hypar, né, para aumentar a pontuação aí do canal, aumentar a nossa nota aí com o YouTube. E que peçam aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar. E quem não está inscrito, mas que assiste o nosso canal, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça aos seus amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar. E se alguém quiser, que ninguém me deu presente no dia do meu aniversário, né? Se alguém quiser dar o presente atrasado, colaborar aí, que eu fiz aniversário dia 24 de setembro, ano passado. Tem um amigo meu aqui
que eu tô quieto, que tinha proibido de dar o presente, não me deu. E não falou mais nada. Mas aí, se quiserem colaborar, se quiser fazer Pix, eu já vou falar o Pix. Se quiser dar uma camisa oficial do Fluminense, ou camisa que vocês têm antiga aí também do Fluminense, quiserem mandar para mim, eu tenho o telefone, vocês entram no Zap, falem comigo que eu mando o endereço, aí vocês podem mandar para mim. O Zap, o meu telefone é 21 9661 27603. 9661 27603. É Paulo Roberto, tá? É só vocês entrarem e falarem que me assistem no canal, que são amigos do canal Sênio Flu e que querem o endereço para poder mandar alguma coisa para mim. Eu vou entrar lá e vou mandar para vocês, com certeza. Aí vocês podem mandar o que quiserem para mim. Ou então, se quiserem fazer o Pix para colaborar, eu tenho 2 Pix, tá? O primeiro é o e-mail, o segundo é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo, ou até porque acha mais fácil digitar, pode mandar por ali também. Os dois são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix são do Banco PicPay. Vocês podem mandar o valor que vocês quiserem, desde que não faça falta para vocês, tá? Para tentar ajudar a gente a melhorar alguma coisinha aqui do canal, para ver se fica um pouquinho melhor o nosso canal. E a Fute Fanática, se quiser mandar alguma coisa para mim também, pode mandar. Eu tenho feito propaganda da Fute Fanática de graça aqui. Vocês sabem disso. Que eu comprava na Fute Fanática, às vezes, uma ou duas vezes fiz também pelo cupom lá do Jornada KTO, né, que era o Jornada KTO 10, e depois Jornada 10, e eu fazia por lá, mas agora está meio difícil de eu comprar, está meio enrolado, mas se o Food Fanático quiser mandar para mim, pode mandar. A Golcase, se quiser mandar alguma coisa para mim, pode mandar, que eu faço propaganda também aqui, de graça, tá? Se vocês quiserem colaborar, todos que quiserem colaborar, qualquer valor, pode colaborar, desde que seja de coração. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver como é que fica esse jogo aí da semifinal. Um abraço, fiquem com Deus.